Bom, doutor Felipe, tentar esclarecer de uma forma até mais simplificada para a comunidade o que aconteceu na Câmara Municipal, essa derrubada do veto do prefeito, o significado, qual o significado disso e o impacto que traz diretamente para a Prefeitura de Gaspar e diretamente no bolso do consumidor. Vamos lá, Jota. Eu vou fazer um breve histórico aqui e tentar não ser muito chato, né? Porque os aspectos técnicos aí às vezes enfadam um pouco a população, mas é necessário o esclarecimento. Quando nós ingressamos no governo em 2016, o prefeito Kleber nos pediu que fizesse uma análise de todas as condutas, de todos os atos e em que situações poderia haver economia de recurso público. Com isso, nós identificamos que o pagamento do Vale Alimentação era feito aos servidores em folha de pagamento, ou seja, em dinheiro. No mesmo depósito que é feito o salário, ia também os R$ 430 a título de Vale Alimentação na folha. O que acontece, Jota? Quando esse depósito é feito direto na folha, incide 22,5% de imposto que é pago e é remetido lá para Brasília, dinheiro meu e seu, contribuinte gasparense, que vai a Brasília e dificilmente retorna. Com base nessa informação, nós buscamos aí uma empresa que pudesse fazer a administração via Vale Alimentação, ou seja, um cartão magnético que poderá ser usado em estabelecimentos comerciais de alimentação, ou seja, restaurantes e supermercados. Com essa mudança, que é bastante sutil, ou seja, em vez da conta corrente, vai ter um cartão de débito, nós vamos economizar, Jota, entre 2 milhões e 2 milhões e 200 mil reais por ano com tributos, ou seja, dinheiro que ia para Brasília. Com 2 milhões, Jota, é possível fazer uma creche por ano e equipar. Dá para fazer cerca de 2 quilômetros de asfalto, dá para atender o hospital, melhorar o custo do hospital, atendendo quase 10 mil pessoas, então é bastante dinheiro e por conta disso nós tomamos essa medida de mudar o Vale Alimentação, que era feito em folha, para pagamento em cartão. Durante esse trâmite houve o ingresso de uma lei lá na Câmara, protocolada por um servidor que também é vereador, ou seja, a nosso entender, até com interesse pessoal aí, mas enfim, para que obrigasse o município a pagar em dinheiro. E com isso nós perderíamos esse valor, essa economia de 2 milhões e 200. O projeto tramitou, ele tem um vício de iniciativa, em razão disso a Câmara, a equipe técnica da Câmara, com os advogados contratados e servidores de carreira da Câmara, emitiu um parecer pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade da lei. A Comissão de Constituição e Justiça votou a favor deste parecer e a matéria havia sido arquivada. O autor da matéria, então, o vereador que é servidor municipal, entrou com um recurso interno lá regimental previsto pela Câmara e ele foi votado novamente, passou a tramitar, foi aprovado o projeto, remetido ao prefeito para sanção ou veto. O prefeito, mais uma vez, com assessoria técnica agora da prefeitura, fez o veto jurídico deste projeto de lei e esse veto retornou à Câmara e foi votado na noite de terça-feira. Infelizmente a Câmara deixou-se levar, aí, alguns vereadores deixaram-se levar pela pressão política dos servidores. O município acredita que está fazendo sim e não abre mão de fazer essa economia por acreditar que você que está nos ouvindo, que é munícipe de Gaspar, tem direito a uma administração séria, uma administração que poupe os recursos para investir naquilo que você precisa aí, que é a saúde, que é a educação, que é a assistência social. Em razão disso, nós estamos economizando e não abrimos mão desse ponto de economizar 2 milhões, entre 2 milhões e 2 milhões e 200 por ano, apenas com essa mudança. Eu friso, Jota, que não foi retirado o direito do servidor dos R$ 430 de Vale Alimentação. Ele apenas vai passar para um cartão que poderá ser usado na cidade. Com certeza, houve várias negociações entre o município e o servidor público. Surgiu uma proposta lá na Câmara de fazer meio a meio, metade em folha, metade em cartão. Essa proposta, na época, foi rejeitada pelos integrantes do sindicato. Depois disso, houve formalmente uma proposta do Executivo Municipal para que mantivéssemos esse valor em dinheiro sem o pagamento, transformando de Vale Alimentação para prêmio à assiduidade, porque a lei aí nos permitiria não pagar os 22,5%, ou seja, a gente faria economia de 2 milhões e manteria esse valor em dinheiro. Só que essa proposta foi rejeitada numa assembleia do sindicato, infelizmente,
a gente não entende ao certo o porquê dessa rejeição, mas a proposta era bastante interessante. Ela apenas previa que ao servidor que faltasse sem justificativa, Jota, é importante frisar isso, aquele servidor que faltasse ao trabalho e não tivesse nenhuma justificativa, não tivesse um atestado médico ou coisa que valha como atestado ou como justificativa para a falta dele, perderia metade desse prêmio assiduidade. E o sindicato demonstrou desinteresse nessa formatação e, por conta disso, a gente prosseguiu então com a implantação do cartão alimentação. Conversar um pouco aqui também com o vereador Francisco Solana Yaia, o Chico. O Chico, observando aqui a matéria, ela é bem clara, maioria absoluta dos vereadores de Gaspar derrubaram o veto do prefeito, mas o senhor se manteve firme. Qual foi a posição, o que fez o senhor continuar firme nessa posição? Bem, primeiramente, Jota, o que aconteceu com todo esse processo durante todo esse tempo? Esse projeto entrou na Casa de Leis por iniciativa do vereador Cício Amaro e foi dado continuidade nas comissões. Como a Comissão de Legislação e Justiça, através dos analistas técnicos da Câmara de Vereadores, detectou que esse projeto era um projeto inconstitucional, porque tinha um sério vício de inconstitucionalidade, ou seja, deveria ter partido do Executivo Municipal e jamais do Legislativo. Tá. Naquele primeiro momento foi pedido então para que esse projeto fosse retirado de pauta e por pressão do próprio sindicato, dos próprios vereadores que são funcionários públicos, e podemos citar aqui que nós temos a bancada pública dentro da Câmara de Vereadores, que se trata de 4 vereadores que são funcionários públicos, e no meu ponto de vista, nesse projeto, legislar em causa própria, o que eu acho que é uma situação que nós temos que rever dentro das leis do país, né, para que esse tipo de situação não aconteça. Naquele primeiro momento, eu votei favorável para que esse projeto, para que esse requerimento, então, viesse para o prefeito e fosse aprovado o projeto. Mas por que no meu posicionamento naquele momento? Porque nós já sabíamos de bastidores que o nosso governo Kleber estava já conversando com o sindicato para que a gente pudesse transformar o Vale Alimentação em prêmio assiduidade, que seria muito mais benéfico tanto para o funcionário público e também para o povo de Gaspar, no qual o município pagaria em dinheiro e deixaríamos então de pagarmos o INSS e outras situações para o governo federal. Enfim, economizaríamos para o povo de Gaspar em torno de 2 milhões a 2 milhões e 200, como bem frisou aqui o doutor Felipe. Tá certo? Só que com o veto do prefeito, voltando esse projeto à Câmara de Vereadores, aí eu voltei e repensei o meu voto. Pelo seguinte, se os analistas da Câmara de Vereadores, que eu considero profissionais, muito convincentes, que já têm muitos anos de casa, já colocaram lá a inconstitucionalidade do projeto, e os procuradores da Prefeitura Municipal detectaram o mesmo problema, que o projeto era inconstitucional e, posso dizer assim, ilegal. Como que eu, vereador, que jurei quando recebi o meu diploma de vereador, votar sempre pelo que é correto, como que eu poderia dar um voto contrário ao veto do prefeito, de forma alguma. Então, o meu voto ele foi um voto tranquilo, eu fui eleito pelos gasparenses, eu não fui eleito jamais para defender classes sociais no município, eu tenho que defender o interesse do povo de Gaspar, aonde todos estão incluídos, inclusive os servidores públicos. E gosto muito de frisar uma situação, J. Aguiar e povo que está me escutando. Eu, se fosse para, vamos dizer assim, puxar a brasa para o meu assado, teria acompanhado os demais vereadores, porque eu tenho filha que trabalha no funcionalismo público, mas eu não olho
essa situação. Eu acho que nós temos que votar por aquilo que é correto e por aquilo que faz o benefício ao povo de Gaspar. Doutor Felipe, tem uma segunda opção, pode recorrer, como é que fica agora? Esse fato vai ser levado ao conhecimento da Justiça através de uma ação específica para que nós possamos sustar os efeitos dessa lei. Há uma previsão legal para isso. Então, a nossa intenção aqui, enquanto Executivo, é manter a decisão, afastar os efeitos dessa lei, porque ela tem um vício, ela é inconstitucional. Em razão disso, nós vamos nos socorrer ao Judiciário. Friso também, Jota, que a pessoa aí que está nos ouvindo, o funcionário, essa prática do pagamento em cartão, ela é muito difundida nas empresas privadas. Friso também que o próprio sindicato dos servidores, a gente tem informação de que eles, durante anos aí, procediam o pagamento dos funcionários deles em cartão. Então, a gente sente aqui a estranheza na cobrança deles de a gente manter os funcionários da prefeitura de forma divergente do que o próprio sindicato. Doutor Felipe, pergunta do ouvinte, cartão do auxílio alimentação de ACT em contratados, por que não foi entregue? Bom, Jota, é importante a pergunta da ouvinte Aline, né? Aline, os cartões não foram entregues aos ACTs e aos empregos públicos pelo seguinte motivo, aos ACTs em especial. Por conta da lei trabalhista, CLT, eu não posso alterar as condições de trabalho durante a vigência do contrato existente. Então, os ACTs que trabalham no município, na próxima contratação, no próximo efetivação contratual, irão receber via cartão. Friso também, Jota, que a própria CLT ela prevê o pagamento do auxílio alimentação e com a reforma trabalhista que entrou em vigor no início desse ano, prevê o pagamento em cartão, né, ou em natura. Então a gente estaria atendendo também a CLT. Doutor Felipe, e para finalizar então, perguntar ao senhor também a respeito desse processo todo, como é que fica a situação do funcionário no final? Ele continua recebendo normalmente até que tudo seja resolvido ou vai haver restrição no salário? Mudanças? Não, Jota, é importante dizer e frisar novamente que o Executivo procede à alteração com muita serenidade, com muito diálogo, tanto isso que foram feitas várias propostas alternativas, as quais foram negadas por alguns servidores em assembleia. A gente tem informação de que alguns outros desejavam implantar o prêmio assiduidade, né, o que manteria, na verdade, o pagamento em pecúnia e nos isentaria aqui do pagamento de 2 milhões em tributo, que é a economia que a gente quer fazer. No entanto, por enquanto, a lei ainda não foi publicada e a folha deste mês já foi fechada. Em razão disso, os servidores podem utilizar, na data do depósito do pagamento, vão ter o cartão carregado e poderão utilizar na rede credenciada, que receberam já uma lista dos estabelecimentos a partir desse dia.